Muita fome? E nós pedimos sem tomar nada. Tão rápido! Foi aquela questão que eu tinha falado. O fosse não foi feito para isso. A parceria mais fundamental numa ópera é a parceria do diretor cênico com o diretor musical. Diretor e maestro. A ópera é um dos gêneros que traz os maiores desafios para um regente. O gesto, às vezes, é mais forte do que uma palavra. O produtor é aquele que junta as diversas partes que você precisa para fazer com que a cortina abra no espetáculo. Todo teatro é uma grande linha de montagem. Claro que existem questões artísticas, estéticas, que norteiam muitas dessas escolhas, como, por exemplo, a ópera francesa, que tem uma diferença da ópera italiana, que tem um pouco a diferença da ópera brasileira, por exemplo, né? E hoje em dia a gente aposta um pouco mais no ecletismo de uma programação que seja abrangente, que possa abarcar todas essas tendências também de uma ópera mais antiga, né? Uma ópera do século XVIII, XIX, XX e agora do século XXI. Como começa isso? O diretor artístico, ele desenha uma programação, um número X de óperas que serão apresentadas durante o ano. A partir daí, nós convidamos os diretores artísticos, cada um para uma ópera, né? E eles começam a criar a sua encenação. Então eles chamam as suas equipes e começam a criar a cenografia e a iluminação dessas óperas. O produtor é aquele que junta as diversas partes que você precisa para fazer com que a cortina abra no espetáculo. Ou seja, você precisa ter os artistas em palco, você precisa ter o público na plateia e você precisa ter um belo teatro em condições para abrigar esse espetáculo. A função do produtor é basicamente juntar todas as áreas do espetáculo, incluindo o artístico, a técnica, a cenografia e tudo que diz respeito ao espetáculo dentro do palco. Minha função começa desde o início, na pré-produção, na escalação de elenco, junto com a diretora e com o autor e com o diretor musical, e até o final da desmontagem do espetáculo, quando a gente sai do teatro. A ópera pode ter grandes resultados com produções de menor custo e ela também pode ser coproduzida, o que representa que você pode fazer uma ópera com um custo mais elevado, mas a produção ser dividida entre dois teatros. Também é uma outra possibilidade, você pode alugar uma produção que já exista. Nesse caso, você já tem os cenários e figurinos, algumas adaptações são necessárias, mas custa muito menos do que você produzir uma ópera do zero. Tem vários termos, né, que falam da mesma coisa e outros que falam de coisas muito próximas, né? Quando você fala, por exemplo, diretor cênico, o diretor cênico, ou o régisseur, ou o metteur en scène, ou, enfim, ele é o diretor que, como eu, tem uma concepção do espetáculo, né? Diz, vai para ali, vai para aqui, agora você tem que fazer isso, eles vão conversar, alguém vai entrar correndo, entra para a esquerda, para a direita, enfim, e é ignorado, claro, mas, enfim, esse é o diretor cênico. Em Portugal, isso chama-se diretor de cena, tá? Diretor de cena, no Brasil, na terminologia, é também diretor de palco, que é o stage manager, que é a pessoa que controla
todo o funcionamento do espetáculo. Ele vai dizer, vai o cenário tal, vai a luz tal, chamando para entrar em cena fulana. Ele controla isso, tá? Ele é o diretor de palco. O diretor artístico do Teatro Municipal, ele tem sob seu comando, primeiro, os corpos artísticos estáveis do Teatro Municipal. Ou seja, são os artistas que, reunidos no coro, na orquestra e no balé, fazem os espetáculos do Teatro Municipal. O diretor se divide em duas categorias distintas, né? Você tem um diretor de cena, que é aquele que cuida de toda a montagem, de toda a produção, daquilo que o público vai ver. E você tem também um diretor musical, que é aquele que não só rege o espetáculo, como dá as diretrizes, vamos dizer, da interpretação que aquela música deve ter na visão dele. A parceria mais fundamental numa ópera é a parceria do diretor cênico com o diretor musical, diretor e maestro. A melhor coisa é quando você tem um diretor musical que acompanha todos os ensaios. Isso na minha experiência, é quando se cria um espetáculo de verdade. Eu acho da mesma forma com um diretor cênico que tem algum conhecimento de música e que é capaz de chegar também para o maestro e dizer, não, mas eu vou fazer um cenário aqui de madeira, porque eu sei que aí as vozes vão ficar melhores. Isso é a parceria. A palavra maestro significa, em italiano, professor, mestre. Então, a palavra maestro pode ser o professor primário, pode ser o professor secundário, pode ser um mestre em alguma coisa, um mestre em artes marciais, enfim, é um maestro. E esse termo veio para o Brasil com as orquestras lá do século XIX, século XX, que vinham por aqui, e todo mundo tratava, era uma maioria italiana, falava maestro, maestro, com um sotaque inclusive italiano, e ficou assim, esse apelido da nossa profissão, que o termo correto é regente. Tanto que em alemão, ninguém fala maestro em alemão, fala dirigente, que é o termo correto. Em francês, se fala chefe d'orchestre. Em inglês se diz conductor. A função de um regente na frente de um coro, na frente de uma orquestra, de um conjunto musical qualquer, é tentar extrair dali o melhor resultado musical possível. Essa é a responsabilidade de um regente. Fazer com que aqueles músicos, cantores ou instrumentistas, se articulem de uma maneira a realizar a melhor música possível. A ópera é um dos gêneros que traz os maiores desafios para um regente. Numa ópera você tem, além da orquestra, você tem cantores que não estão fixos, não estão parados, eles estão encenando, né? Você tem entrada e saída de pessoas, você tem muitas vezes um grande coro, você tem cenários, você tem figurinos, então o regente, na verdade, acaba por coordenar todo o espetáculo. Antes de começar os ensaios, o regente e o diretor de cena se encontram para falar sobre o espetáculo. E quando é um diretor de cena que está habituado a fazer ópera, ele sabe que algumas cenas não podem ser feitas. O cantor não pode cantar de costa para a plateia. Num teatro ele poderia até ficar de costa e dizer uma frase forte. Mas quando o cantor fica de costa, a projeção da voz dele muda. A prioridade é o canto, né? É a partitura, é o libreto, as composições. Então, é um trabalho que eu quis ter essa parceria, ainda bem que eu tive uma generosidade, uma parceria muito grande, tanto do compositor, né, do Hernani Aguiar, como a presença física mesmo nos ensaios do maestro que vai reger, do Roberto Duarte. Então foi sensacional, porque eu aprendi muito, ele também entendeu e avalizou o caminho que eu estava buscando. Música é sempre uma emoção muito intensa, muito forte, né?
quando ela é coletiva, ela é isso multiplicado por quantas pessoas estiverem ali e mais as emoções do todo, da soma deles todos. Tá? Cabe ao regente, então, incentivar isso, compreender e tentar conduzir isso da melhor forma possível. O gesto, às vezes, é mais forte do que uma palavra. Na realidade, o que o regente faz, uma vez alguém disse isso, que o regente, ele esculpe o som no ar. É bonita a frase. Eu não posso fazer uma frase que seja alegre, fazer um gesto que seja pesado. Eu não quis me tornar um compositor de óperas, eu quis me tornar um compositor em algum momento da minha vida. Eu comecei a estudar instrumento, comecei a estudar violão, depois piano, quando era jovem. E a partir de determinado momento, eu comecei a compor. Eu já gostava muito de literatura e já escrevia poesia. Quando eu comecei a compor, a junção de letra e música foi uma coisa muito natural. A partir do ano 2000, eu comecei a trabalhar um pouco mais com o universo do canto, né, das canções, de escrever canções, e isso acabou me levando à composição da minha primeira ópera, que foi Domitila, baseada nas cartas de amor trocadas entre Dom Pedro I e a sua amante Marquesa de Santos. O processo começa já na criação do libreto. O libreto é o texto da ópera, né? Como se fosse um texto de uma peça de teatro. Então, aqui um personagem canta, aqui outro personagem canta. Existem, classicamente, partes que são dedicadas às áreas e partes que são dedicadas aos recitativos. Na área, existe uma intensificação da emoção daquele momento, enquanto no recitativo é quando a história se desenrola, quando há o diálogo, é quando você conta o que vai acontecendo ou o que aconteceu. Além disso, há os diálogos cantados, né, que são os duetos ou os conjuntos, quando vários personagens cantam ao mesmo tempo e às vezes coisas completamente diferentes, até antagônicas. Você tem um momento que o coro, às vezes simbolizando o povo, ou simbolizando os guerreiros, ou então simbolizando os camponeses, cantam. Não acredito que haja aprendizagem sem curiosidade. As pessoas entram no mundo da ópera, no mundo do espetáculo, no mundo do concerto. Todo mundo que entra porque está curioso e deseja conhecer mais, né? Tem um item de paixão nessa história. Muita gente fala da música chamada música clássica, música erudita. Hoje se fala muito de música de concerto, que também não sei se é um termo muito bom. Eu chamo de música. Il buon Vinci nel zodiaco, la mia testa fa inalzar.